casa do Rio comentando isso. Era A Mari... Logos, né? Mas a beleza da Irina Greco, né? Que ela era linda, né? E essa moça que está aí fazendo uns horrores aí, uma menininha baixinha que veio de Campinas, que depois perdeu a vida. Não gosto de secretária, porque vocês sabem quem que foi secretária. Porque ela até é uma atriz interessante. Foi a estreia dela. Porque ela fazia teatro amador lá em Campinas. Ela precisava de uma menininha para fazer a Bianca. Aí chamaram, ela parecia linda no alto, assim, lendo. Era um missal, era um livrinho pequenininho. Precisa de um livro pequenininho. Foi comprar um missal, essas livrarias católicas, um missal que era pequenininho. E o Antônio, aproveitando essa coisa que estava tendo para a noite em São Paulo, isso é história contada, eu já vi até por ele. 64. Ele fez aqueles nobres da peça do Shakespeare, um tomava uma Coca-Cola e eles jogavam o basquete ou o vôlei com frango. Exatamente. E mais, além de colocar Coca-Cola, foi a primeira vez que se ouviu nos palcos brasileiros Help! I need somebody help! No meio de uma cena lá da Irina correndo e o Help rolando. Era o Beatles que estava começando. Então o Antunes tinha uma antena danada, né, que era maravilhoso. O Antunes tem esse episódio da Dália Paula. Da Dália Paula, do Anne Frank, e essa coisa que ele faz. Depois ele vai dirigir na escola de uma falecida, que eu não vi, mas isso é uma coisa genial. Depois ele vai fazer no CPT dele. O Ademar faz Ó Que Delícia de Guerra e faz Mahasad. Daí eles brigaram, porque eles eram sócios, Ademar e eles eram sócios, sempre tem briga no meio. Mas brigaram por quê? O Ademar depois perguntou. Quando eu conheci o Ademar e o Antunes, eles estavam brigados, eles não se falavam. Mas mandavam um recado um para o outro pelos amigos, entendeu? Fala para ele que eu fui ver aquele espetáculo dele, não é tão bom, não temos um outro. Eles trocavam essas informações, era uma coisa maluca, cara. E então eu vi o Marrá, cara. Marrá foi quando eu fiquei amigo do Ademar, porque teve um concurso de críticas e eu metido aluno da Escola de Arte Dramática, que fez seis meses de curso, achei que podia fazer uma crítica, fiz. E colocaram entre as 3 primeiras, então. Olha a culpa de quem? Renata Pallottini, Jacob Ginsburg e Anatol Rosenfeld. Estou com boa companhia, né? Oswaldinho, você citou uma série de nomes aí, de diretores, e a gente está com 2 diretores aqui, e eu fiquei com uma dúvida. Se alguns desses nomes, alguns desses trabalhos, influenciaram vocês, serviram de inspiração. Eu sei que vocês começaram depois, né, de uma outra geração, mas esses nomes tiveram uma importância na formação de vocês? Você não sei se você viu o Ademar, viu? Você viu. Eu vi o Ademar. Eu vi Marrago, eu vi... Você viu o que ele fez com a Esther? Eu vi o Lula, eu vi a revista do Enfio, que era da Praça do Sul. E no Lula eu fui assistente do Ademar, foi meu curso de doutorado. Então eu vi. Eu acho que tem essas coisas que a gente via que o Flávio Rangel... O Frank Wedekind. O Flávio Rangel também era um cara que para mim me chamava muito a atenção. Capital Federal. Vi Capital Federal. Eram coisas muito fortes. Vi coisas do Abujam, também eram muito interessantes. Tem uma coincidência, você falou muito de teatro de São Paulo, e os nossos 2 amigos aqui não são daqui, né? O Eduardo do Rio, o Marco de Santos. Mas o Sérgio, eu acho que nessa época as peças circulavam entre as 2 cidades, né? Então eu vi, a partir do momento que eu comecei a ver, eu vi muito Flávio, vi muito coisas do Abujamra, vi Ademar, que a gente estava fazendo as mesmas coisas que a gente viu, não vi Lula, não vi do Wedekind, vi Antunes, Gianni Rato, vi muita coisa. Eles transitavam e vi os diretores do Rio. Você viu o que do Antunes? Do Antunes eu vi Ricardo III, que não era bom. Não era bom. Era muito ruim. E depois eu vi Virginia Woolf, com o Raul e a Lília no Rio. Que em São Paulo foi a Tônia, eu não vi em São Paulo. Eu vi no Rio com a Lília e era maravilhoso. E já estava fazendo Macunaíma, né? Aí vi Macunaíma, o Nelson Rodrigues, etc. Mas o que me impressionou é porque eu tinha todos os preconceitos
que jovem tem, né? Então eu dizia assim, Virginia Woolf, peça de sofá, o máximo da criatividade é a atriz sentar no braço do sofá. Quando acabou a peça, eu disse assim, nossa, eu gosto de peça de sofá. Eu já fiz peça de sofá bem feita. Um diretor que apareceu, que é um pouco posterior, foi o Celso Nunes, que eu vi muita coisa. Já é a geração 70. No Rio, o Amir, que saiu de São Paulo e foi O Amir já foi dos anos 60. Eu vi o tango dele, que é uma coisa inesquecível. É um dos O tango era a direção dele? É, a direção dele, os melhores espetáculos do teatro brasileiro. Veio pra cá, né? Mas aqui em São Paulo, o tango não veio com o mesmo elenco do Rio. Tinha a Teresa Raquel. Mas Fregolente, não era? Não. Aqui era o Jair Barcelos, no Rio era o Sérgio Brito que fazia, Renata Sorrá, Roberto Bonfim, Elza Gomes, que era uma maravilha, Sadi Cabral, duas figuras históricas do teatro brasileiro. Outro diretor que apareceu no Rio, muito legal, foi o Aderbal. Já também é anos 90. Já anos 70. Vi muita coisa do Fauzi também. Porque as coisas, isso que eu digo, elas circulavam pelas duas cidades. E eu, a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, cada 6 meses eu vinha a São Paulo, passar um fim de semana que tinha. As peças eram sábado, domingo, 2 sessões sábado, 2 domingos. A gente vinha na quinta-feira ou quarta e assistia 8 peças. Ainda assistia infantil do Vladimir Capella, ainda a gente assistia o que estava aqui. Então a gente via muita coisa. Do Flávio via Capital Federal, evidentemente. Via Vera Fischer fazendo negócio de Estado. Zé Renato eu vi muito. Eu gostava muito de umas coisas. Renato ficou muito no Rio. Eu gostava muito de umas coisas. Tipo Paulo Goulart em 7 legal. Sim. E Sérgio Jockman. E gostava daquela coisa que teve lá na Itália, que era do Adriana Filho, Nossa Vida em Família. Não, esse é o Paulo, né? Paulo Trano. Foi a direção do Antunes, né? Direção do Antunes. Direção do Antunes. E tem um cara que eu acho que era legal, que era um cara bom de conversa, quer dizer, pelo menos eu conversei muito a vida com ele, era o Silnei Siqueira, né? Silnei trabalhou com a gente, fez uma vida com a gente. Silnei era maravilhoso. O Silnei tinha uma dificuldade no Silnei. Dificuldade não, coisa da vida. O Silnei era funcionário público, era advogado, e ele tinha uma limitação de horário, mas era um cara adorável, né? Além de diretor, era um diretor prático, porque ele sabia do métier, montava um espetáculo. Tinha essa coisa da geração. Foram umas coisas assim, por exemplo, foi bem um espetáculo meu. Sabia muito. Aí tinha 2 pessoas falando assim atrás, né? 2 atores, fingindo que falavam, assim. A gente assim, e a gente fica querendo saber o que eles estão falando. Estão falando, tira essa Sim. O que eu estou falando, sabia do métier, cara, mas não faz isso, não vai. Isso não dá certo. Tinha também o Amir, né? Eu fiz o Amir falava. O Amir eu vi pouca coisa, porque estava no Rio, né? Ele falava isso. Quando ele vinha não fica conversinha aí, não. Faz. Isso é aula, eu fiz aula há bastante tempo com a minha. E essa coisa do foco, né? Essa coisa que você falou, Marcão, me lembrou. Há um tempo eu fui ver uma peça que a atriz fazia de meia, né? Sem sapato, ela fazia de meia, igual a gente está aqui meio que de meia agora e tal. E daí a meia do pé esquerdo dela desce e fica aqui. Eu não consegui mais prestar atenção na peça, porque eu ficava vendo que hora que aquela meia ia sair. E teve uma hora que ela sentava, na marcação da peça ela sentava, eu falei, ela tem que dar um jeito e puxar essa meia. Era de propósito? Não, a meia desceu mesmo. A meia desceu e eu falei, como é que eu vou... Virginiano, né? Como é que eu vou continuar vendo? Como é que eu vou continuar vendo? E é um espetáculo lindo, um texto maravilhoso, mas eu ali aquela meia... Então eu imaginei o que é você colocar 2 pessoas, né? Você fica realmente... E foi o Silnei que deu estoque, Marcão? Foi. A gente tinha folias, muito tempo folias fica ali no centro da cidade, existe lá, né, o galpão de folias. E como fica no centro da cidade, aquilo tem muita comida, né, muita coisa.
Vira e mexe passava, vira e mexe, assim, era raro, mas passava um rato. Ah, Acabava o espetáculo. Ia pro rato. Quem bate cena. Uma coisa que eu vi, né, que foi As Três Irmãs do Zé Celso. Eu estava começando a ver teatro no Você Glaucio viu, Gil do Rio. menino? Meninos, eu vi. E era lindo o espetáculo. Eu não sabia. Eu tinha ouvido falar do Zé Celso, porque a geração dos meus pais tinha ido ver os pequenos burgueses, era uma coisa marcante, né? Os pequenos burgueses, o Teatro Opinião, o Se Correr o Bicho Pega, Liberdade, Liberdade. Mas nessa época eles já não iam mais ao teatro. Depois de 68 eles pararam de ir ao teatro, voltaram só muito tempo depois, um pouco desiludidos como espectadores. E aí eu fui ver o Zé Celso no Glaucio Gil. Eu tenho até hoje as imagens O marcadas. espetáculo de ruptura da oficina. Né? Mas lindo! E aí um dia eu vi uma entrevista do Zé Celso dizendo que o espetáculo era um pouco esgarçado. Aí eu citei isso quando estava fazendo o Jardim das Cerejeiras, colocando entre aspas, na boca do Zé Celso. Eu ouvi ele dizendo isso. E aí um idiota de imprensa escreveu que estava dizendo que o espetáculo era esgarçado.